Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos então dar continuidade ao nosso curso gratuito Psicanálise e Adolescência. O material já está aí no grupo, os outros 3 vídeos anteriores também estão aí no grupo, né? Só dá uma olhadinha aí no chat. Eu estou recolocando também ao longo da semana porque algumas pessoas vão entrando, às vezes acaba passando ali quem tem muitas mensagens também. Então vamos dar continuidade aí na quarta aula. O esquema é o mesmo, né? Então lembrando, grupos de estudos são ao vivo, né? Então tem uma dinâmica diferente e aqui o curso é gravado. Mas quem tiver dúvida aí pode me procurar aí pelas redes sociais, me seguir no Instagram, seguir lá no YouTube também, que a gente vai dando continuidade aí no material também. Então vamos lá então. No capítulo 3, o Caligares coloca assim pra gente: como conseguir que me reconheçam e me admitam como um adulto? Né? Então, recapitulando, a gente viu que o adolescente ele está preso numa certa espécie de moratória, né? Ou seja, uma lacuna, uma suspensão ali num determinado período de vida. Então, ele é uma criança, de repente ele entra nesse período de suspensão para depois ir para a vida adulta. E esse período de suspensão acontece em alguns fenômenos, entre eles rebeldia, e entre outras questões ali, né, processos grupais e inúmeras outras coisas. Esse período de suspensão, o Caligares coloca para a gente como a adolescência. A gente costuma organizar isso mais ou menos de uns 13 a uns 23 anos, mais ou menos, né? Lembrando que hoje a gente vive muito mais que o pessoal de antigamente, né? Então hoje a expectativa de vida aumentou, a gente então tem ali um pouquinho mais de folga dentro dessa adolescência. Algumas se estendem a mais, algumas, né? Lembrando que nunca é uma data fixa, né, pessoal? Então, sempre a gente fala das fases freudianas ou de determinadas datas para o aparelho emocional, nunca é uma data fixa. Né? Então, é sempre uma coisa, né, que alguns podem ser um pouco antes e alguns podem ser um pouco depois. Então, seguindo o texto, como conseguir que me reconheçam e admitam como um adulto? Quais artimanhas, então, o adolescente vai procurar buscar para que ele possa ser reconhecido como um adulto? Vamos ver? Neste capítulo, Caligares irá trazer formas de organização dos comportamentos adolescentes em busca de reconhecimento, uma vez que, inicialmente, antes de expandirmos mais o pensamento, podemos pensar que o adolescente quer ser adulto, fazer parte desse grupo maior. Né? Então, um dos sonhos, né, um dos objetivos do adolescente é ser adulto. Ah, mas então ele admira demais os adultos? Não somente por isso. Inconscientemente, né, tem as questões da identificação, tem as questões que trilham esse caminho, porém um adulto tem, né, muito mais benefícios na sociedade também. Então é possível fazer muito mais coisas, ter muito mais direitos, né? Geralmente o pessoal esquece dos deveres também, né, o bônus e o ônus ali, mas um dos desejos do adolescente inicialmente é querer ser um adulto. Acho que todo mundo aí do grupo, né, quando era menor ali, ou era criança ali, ou até adolescente mesmo, desejava, né, ter o seu próprio carro, ter a sua própria casa, fazer viagens e determinadas coisas meio que independente, né? Meio que deu a vontade, bateu o desejo, né? Vamos ali fazer. Então, um dos desejos, um dos sonhos do adolescente é ser adulto, mas para que ele seja reconhecido como um adulto? Para que seja reconhecido, algumas questões precisam ser elaboradas, onde ele parece ter que transgredir, uma vez que o ideal de independência e de ser a exceção lhes é ensinado desde a infância. Então, não se conformar ao que os adultos pedem parece ser um bom caminho. Porém, não se trata de algo fácil, uma vez que são problemas lógicos, não atender o que está claro e atender aquilo que está oculto. Né? Então, seguir, né? Então, como ele coloca aqui, ó, ser a exceção é ensinado desde a infância. Nós temos esse costume de glorificar as exceções, né? Olha, fulano tirou nota máxima, olha, fulano foi estudar em Harvard, olha, fulano com X anos ele conseguia fazer isso. Não, eu consegui fazer isso antes de todo mundo. Então, vocês vê que em pequenas doses a sociedade meio que admira as exceções, né? Então, fulano era isso e ficou assim. Se a gente põe isso em estatística, é exceção. É um ou outro ali que com menos idade se forma em determinada faculdade. Né? Geralmente nos telejornais aparece isso, né? Então o adolescente ali de quantos anos, não sei o quê, passou na universidade mais difícil ali do mundo, algumas coisas assim. Então a exceção é bem glorificada, né? Bem vista dentro da nossa sociedade. Fora essa questão de dependência e independência que, né, entra em conflito que a gente viu ali nos capítulos anteriores ali. Então, os pais querem que os filhos sejam independentes, né? Então nós criamos nossos filhos para que eles possam ser independentes, porém nós queremos que eles sejam dependentes de nós. Então aí começa essa contradição, né? Ó, você faz isso, mas, né, você tem que me obedecer. Olha, você, né, você tem que fazer isso, você tem que escolher seu emprego, você tem que trabalhar, você tem que fazer tal coisa, mas nesse momento você tem que me obedecer.
Então, vocês veem, então é um problema um pouco lógico. E aí? Eu obedeço e continuo dependente, ou eu realizo aquilo que meus pais estão pedindo e realmente eu vou ser independente? Vocês veem que ali é um pouco de contraditório, né? Pedir a independência, ensinar a independência, buscar a independência, mas solicitar que seja dependente. Então, é algo que, se a gente para analisar mais filosoficamente, acaba fazendo sentido, mas dentro ali dos conceitos ali para o adolescente, fica um pouquinho confuso. Já percebido que a cultura ele cobra autonomia? Né? Caligares ali na página 33 do material original diz que, então, desobedecer pode ser uma maneira de obedecer. E obedecer, quem sabe, talvez seja o jeito certo de não se conformar, onde dentro desse contexto complicado, haverão inúmeras possibilidades de transgressões, que vão desde o conformismo, né? Parece simples a questão do conformismo, mas é uma forma de bater de frente com a cultura, que cobra transgressão. Então vou fazer isso. Até não saber mais o que fazer para constituir uma transgressão. Né? Então parece que a transgressão é algo que acaba sendo bem vista, e aí vocês veem que começa a flertar com a rebeldia, né? Olha, faz isso? Não, faça ao contrário. Olha, faz isso? Não, faça ao contrário. Ou até mesmo ser, né, como ele coloca aqui, o conformismo, ser aquele adolescente obediente totalmente, porque a sociedade quer a exceção, né? Eles querem os melhores não vou ser o melhor, eu vou ser o médio aqui, eu vou estar aqui. Então, vocês veem, então, parece que a transgressão é uma boa forma ali de quebrar essa questão, né? Olha, querem que eu seja independente, mas querem que eu seja dependente, né? Então, me cobram algo. Então, desobedecer pode ser uma maneira de obedecer. Né? Então vira um jogo complicado, uma questão bem confusa, complexa mesmo. Se a gente passa batido no dia a dia, isso acaba acontecendo. Então a transgressão ela acaba sendo bem vista pelo adolescente. Né? Então ele acaba seguindo alguns caminhos ali. Quando a gente fala em transgressão, pessoal, não vamos falar só de coisas malucas aí que a gente vê em telejornais aí, né? Essas questões criminais ali. Não, não. Né? Então assim, a família não bebe refrigerante. O adolescente quer beber refrigerante. A família não, sei lá, não assiste televisão em determinado canal. O adolescente quer assistir. Então, vocês veem, então, né, vamos esquecer um pouquinho, às vezes, os exemplos, as exceções mesmo. Então, vocês veem, nós mesmos acabamos buscando a exceção também, né? Até no pensamento, no exemplo, né? Então, vamos esquecer, às vezes, esses pensamentos muito mais esticados, né? Muito mais em alerta lá, né? Nesses telejornais aí, vocês entenderam, né? Então, vamos esquecer um pouquinho mais e vamos, né, trazer isso um pouco mais para a realidade. Né? Então, segue esse exemplozinho básico aí do refrigerante. Né? Olha, não tome refrigerante. O adolescente quer porque quer tomar refrigerante. Então, vocês veem, é algo para transgredir, para ser independente, que é aquilo que está sendo cobrado. Né? De todo mundo ali e ser a exceção também. Então, a sociedade cobra, a cultura cobra autonomia. Né? Não é meio estranho falar, olha, eu sou dependente do meu pai, sou dependente da minha mãe, sou dependente de governo, de determinado X, Y. Não é um pouco, né, incômodo quando a pessoa se denomina assim? Então, a cultura mesmo, a nossa sociedade, ela cobra a autonomia, ela cobra a independência. O adolescente, ele já se sente um adulto, mas é cobrado que ele obedeça os pais ali. Tentar resumir uma lista do qual os adolescentes irão pedir para entrar na sociedade. Tentar resumir uma lista no qual os adolescentes irão pedir para entrar na sociedade adulta é algo quase impossível, uma vez que, por exemplo, comportamentos como de predadores ou de abdicar as seduções do mundo e casar virgem, ou ainda questões morais, né, como criminosos ou solidários, irão coexistir em diversos adolescentes, não sendo possível definir exatamente os perfis. Então, quando a gente fala de questão de perfil, em questões do aparelho emocional, não dá para ser tudo ou nada 880, né, pessoal? Então são nuances. A todo momento alguém é mais tóxico ou a todo momento alguém é um pouco menos tóxico. Então a gente fica, né, nesse tipo de variação ao longo do dia, ao longo da vida, né? Então ele vai definir ali, alguns certos tipos de perfis dos adolescentes, mas ele já coloca que não tem como definir todos, né? E aí em outros materiais, em outros trabalhos, a gente pode até ver futuramente aí, o pessoal dá uma pesquisada, que traz alguns outros perfis ali que são bacanas também. A questão real é como podemos pensar na adolescência, a questão real é como podemos pensar na adolescência como uma interpretação do sonho dos adultos, onde o tempo de espera imposto aos adolescentes os forçam a ir de encontro à descoberta do que os adultos podem querer deles, chegando às mais diferentes respostas para essa indagação. Né? Então, a adolescência é uma interpretação dos sonhos dos adultos. Então, é aquela questão assim, o que eu preciso fazer para poder chegar naquilo que eles desejam de mim, né? O que eles realmente querem de mim, o que eu preciso fazer para ser um adulto. Né? Então, o adulto sonha
né, em ser livre, sonha em ser rico, sonha em ser famoso, sonha em ser o bad boy, sonha em ser o mocinho, sonha em ser, né, o ator, sonha. Então o adulto tem alguns sonhos que são naturais ali, meio que da cultura, né, meio que conforme vai o desenvolvimento ali de determinado nicho. Então o adolescente começa a pensar, né, que essa adolescência possa ser uma interpretação desses sonhos. Né? Meu pai quer ser jogador de futebol, minha mãe quer ser uma boa médica. Né? Então o adolescente começa a entrar também dentro dessa questão também. Se a busca da resposta advém na interpretação dos sonhos dos adultos, onde esses aparecem como desejos reprimidos dos mesmos, não é de se espantar que todas as respostas encontradas pelos adolescentes sejam consideradas transgressoras. E aí a gente aprofunda, então, um pouquinho mais aí dentro da psicanálise. Então, vamos lá. Sonho e realização de um desejo. Vamos pensar na questão mais sonho onírico mesmo, né? Então, né, falei um pouquinho mais de sonho material, mas sonho mais onírico, aquela coisa um pouco mais inconsciente. Então, sonho como a representação de um desejo. Só que esse desejo é reprimido, esse desejo é algo oculto. Então, no sonho onírico, acontecem disfarces, né? Acontecem uma mistura ali, uma distorção, uma condensação, um deslocamento para que o sonho apareça mais fofinho. Porém, se o adolescente conseguir, de alguma forma, né, no convívio do dia a dia, ali, pegar as nuances daquele desejo que possa estar reprimido dos pais, aquilo vai ser um pouco assustador. Né? Então, somente através de transgressão para que seja realizado aquele desejo, aquela coisa um pouquinho mais oculta. Então, ó, não é de se espantar que todas as respostas encontradas pelos adolescentes sejam consideradas como transgressoras, uma vez que não se trata da vontade explícita dos adultos. Desta forma, as diversas condutas que o adolescente faz para ser reconhecido terão algo em comum, ou seja, a adolescência será vista pelos adultos como uma espécie de patologia social, um pouco melhor, sendo um lugar onde as patologias psíquicas e sociais seriam restritas à adolescência e que se espalham entre os pares. Né? Então nós temos ali os sonhos mais abertos mesmo, né? Então como eu mencionei lá, jogador de futebol, artista, novela, médico, e temos as questões do desejo mais oculto. Então o adolescente ele vai conseguir também interpretar esse desejo, tanto da sociedade, né? Esses sonhos, esses desejos, tanto da sociedade como dos seus pais. E aí começa os problemas. Né? Então isso está reprimido, isso está oculto. E aí a gente não precisa ir longe, né, pessoal? Quem que nunca, de alguma forma, sonhou, né? Vamos usar a palavra sonhou, dá um pouquinho ali uma certa confusão ali com outros tipos de sonhos. Vamos pegar mais desejou, né? Então, quem nunca desejou, às vezes, largar a mão das contas e ir viajar totalmente? Não. Vou lá para a praia lá e deixa essas contas para ir. Ou, não quero mais trabalhar nesse emprego aqui, vou embora agora. E aí você lembra que tem as contas e tem outras responsabilidades. Eu não quero mais ficar com determinada pessoa, não quero mais ficar nesse local, não quero mais ficar dentro da família. Então, são desejos que rondam a nossa mente. Muitos podem não ser legais, muitos podem ser grosseiros, né, ser determinadas questões conflituosas aí, tanto para questões morais da pessoa, quanto para questões éticas, né, referente à sociedade, mas são muitas vezes desejos humanos, questões que todo mundo, sendo honesto, pensa, né, pessoal? Vamos ser honesto aí, né? Quem que já nunca ficou insatisfeito no trabalho, ou quem que nunca, às vezes, teve um desafeto e falou, pô, essa pessoa poderia sumir, né? Quem que nunca, de alguma forma, desejou algo assim ao longo da vida, né? Então, acho que ninguém é de ouro, somos seres humanos, né? Somos os mamíferos pensantes, então temos ali algumas questõezinhas ali um pouco dentro de nós, que, né, referente a pulsões de morte, pulsões de vida, enfim, né, que não são muitas vezes legais de se comunicar e até de pensar mesmo. Porém, estão dentro de nós. E de alguma forma, os adolescentes acabam também interpretando, pescando, buscando esses desejos, tanto dos pais quanto das sociedades. Né? Então, as respostas encontradas pelos adolescentes sejam consideradas transgressoras. Eles querem, então, odeiam o chefe, então odiar o chefe, não trabalhar é legal. Então começa-se uma baderna, começa algumas interpretações ali meio confusas. E é isso aí pode ser, né, transformando, né, colocando como a adolescência seja vista como uma patologia social ou melhorando, né, é um local onde se espalham, né, as patologias psíquicas e sociais aparecem e se espalham ali ao longo do caminho. Então é interessante porque o adolescente ele começa a tentar imitar o adulto, ele começa a tentar buscar ser um adulto e ele parte a partir desse princípio. Né? Então, essa interpretação do desejo tanto dos pais quanto da sociedade, da cultura em si. Né? Então, essa vida de sombra e água fresca é meio que pregada em filmes, né? Em tudo que é coisa. Né? Então, depois de um grande desafio em um filme, geralmente o pessoal está lá mais tranquilo. Né? Então, isso é um pouco desejante ali de todos, né, as pessoas na nossa sociedade. Considerando muitas vezes uma ameaça
a ordem e a paz familiar, o comportamento adolescente é visto como anormal, devido à sua transgressão, pois ultrapassa o padrão de comportamento confesso dos adultos. Então, como eu falei, quem não quer largar o emprego muitas vezes e ir para a praia? Não dá para fazer, né? Ou para viagem, ou para qualquer local aí, né? Praia é um exemplo, hein, pessoal? Então, assim, não dá. Mas o desejo ali é o quê? De se rebelar, né? De se libertar, né? De sair aí sem responsabilidades, sem compromissos, ou seja, estar livre de alguma forma, né? Então, o adolescente ele pega um pouco isso também. Então, isso pode ser uma ameaça à ordem e à paz familiar. O comportamento do adolescente é visto como anormal, devido à sua transgressão, pois ultrapassa o padrão de comportamento confesso dos adultos, buscando a realização de um desejo reprimido dos adultos e muitas vezes tomando como maneira de transgredir e se afirmar como um adulto. Onde Caligares, ali na página 34, nos diz: se a adolescência é uma patologia, então ela é uma patologia dos desejos de rebeldia reprimidos pelos adultos. Então, vamos ser honestos conosco mesmo e todos vão ter ali os seus desejos reprimidos ali de rebeldia. Vocês querem um exemplo básico? Filmes onde todos glorificam ali, né, veneram ali os vilões, né? Então tá meio na moda aí os anti-heróis, os vilões, né? O Coringa é um símbolo aí que vende muito, dá muito, né? Então você vai na loja infantil, tem bonecos do Coringa, né? Vamos parar para ser um pouquinho honesto ali, né? O Coringa ele não é uma pessoa muito ideal para a gente se inspirar ou trazer, né, bonecos ou brinquedos ali para as crianças. É um personagem fictício, ok, né? Vale ali o lúdico, vale ali a simbologia, mas a gente para olhar isso aí. Então, você vê que há um desejo de rebeldia, né, dos pais ali, da sociedade, dos adultos em si. E os adolescentes buscam isso. Então, eles conseguem interpretar essa forma ali latente dos pais e da sociedade. Assim, descrever os comportamentos transgressores dos adolescentes é uma boa maneira de olhar o que os outros adolescentes consideram normais. Podem estar enfrentando dessa forma. Pais e adolescentes negociam acordos para conseguir lidar com esses dramas, mesmo em situações extremas, né? Então, uma ameaça ali à paz familiar. Então, vira-se o aborrecente, né? Vira-se ali o diferentão. E aí começam muitas vezes os conflitos entre os pais. Então, vocês veem que atrás de um conflito, atrás do aborrecente, né, o termo pejorativo que todo mundo usa, há uma história, há uma questão por trás que o adolescente pode estar um pouco confuso ou perdido ali. Outro ponto é que a adolescência não é somente padrões da vida dos adolescentes, mas também imagens que pesam sobre suas vidas, onde transgridem para ser reconhecidos. E, em contrapartida, os adultos, para reconhecê-los, constroem essas visões de imagens da adolescência, sendo feita analogia, né, pelo autor entre o sonho, desejo dos adultos, e o pesadelo, desejo que ficam melhores se estivessem esquecidos, ou um espantalho, desejos que voltam para se vingar de quem reprimiu. Então, essas três analogias aí são bacanas, né? Então, o sonho seria os desejos, né, como eu coloquei aí. O pesadelo, né, que ficam melhores esquecidos, né? Então, só recapitulando lá, em Freud, né, quando a gente para analisar os sonhos, um pesadelo é algo muito mais próximo do seu desejo do que o sonho fofinho que você lembra, viu, pessoal? Então, o pesadelo quer dizer que algumas defesas, o sensor onírico ali meio que, né, comeu bronha algumas vezes ali, né, deixou algo passar ali e você ficou meio que cara a cara ou muito próximo do seu desejo. Uma das hipóteses, uma das características também. Tem outras também. Então, isso acaba assustando. Então, isso é melhor que fique esquecido, fique reprimido ali, né, não posso ver. Ou espantalho, que são desejos que voltam para se vingar de quem os reprimiu. Tem uma simbologia ali. Então, essas visões da adolescência vão sendo construídas pelos adultos e, ao mesmo tempo, vão dificultando a entrada dos adolescentes no mundo adulto. Então, como que fazer para que me reconheçam como adulto? Então, são algumas artimanhas, alguns atributos ali que os adolescentes vão buscando. Finalizando o tópico, Caligares traz que essas visões que se tem sobre a vida dos adolescentes são também formas de se organizar em busca de reconhecimento, legitimando a rebeldia dos adolescentes, mas também sonhos, pesadelos ou espantalhos para adultos, sendo assim chaves de acesso à adolescência. Então são as formas como nós nos relacionamos com os adolescentes. Olha, você realmente é o meu desejo, é aquilo que ficou em mim, né? Lembra lá que eu falei, né? Meu sonho de ser médico, desejo de ser médico, meu filho vai ser médico, né? Jogador de futebol, meu filho vai ser jogador de futebol, vai ser piloto de Fórmula 1, algumas coisas assim. Então, sonhos, né? Ou os pesadelos, né? Então, aquilo que está totalmente reprimido. Então, o pai é aquele senhorzinho muito bom ali, uma pessoa que, né, nota 10, mas o filho tá com o terror, o adolescente tá com o terror, problema com a lei, problema com os familiares, com os vizinhos. Então, vocês veem que aquilo parte de algo. Será que não pode ser um desejo reprimido ali daquela família que está sendo expressado aí
trazido ali à tona pelo aquele adolescente, né, o pesadelo, né, e juntamente com o pesadelo, o desejo que volta ali para, né, como espantalho ali, para se vingar de quem os reprimiu, né? Então, o filho dá um trabalho se vingando de alguma forma do pai, né? Então, é um espantalho, o desejo trazendo. Então, são formas de ver, né, de rotular ali, o que não é muito bacana, os adolescentes e a entrada deles no mundo adulto, né? Então, tudo isso vai moldando e modificando a vida da pessoa, para que um dia vai ser um adulto ali com essas características também. A seguir serão destacadas pelo autor 5 chaves em que os adolescentes buscam o reconhecimento, sendo essas o adolescente gregário, delinquente, o toxicômano, o que se enfeia e o barulhento, né? Então, como conseguir que me reconheçam como adulto? Então, esses itens aí, né, que a gente vai trazer mais detalhado ali no próximo vídeo, vão ser formas e maneiras que o adolescente vai buscar, tanto pela visão do adolescente como pela visão do adulto, essa maneira de ser reconhecido e admitido como um adulto, né? Não são muito bacanas às vezes, algumas dão mais problemáticas, algumas menos problemáticas, mas é a forma que os adolescentes dão conta de fazer, né? Então, esses 3 itens é muito interessante da gente pensar, hein, pessoal? O sonho, né, desejo, o pesadelo ou o espantalho, né, aquele que retorna ali, né, do mundo dos mortos, ali das sombras ali, para poder se vingar, né? Então, vocês vê que eles vêm meio que acompanhados. E se a gente para, né, todo mundo meio que encaixa o adolescente meio que de alguma forma dessa, né? Então, né, aquela família um pouquinho mais quieta, um pouquinho, né, menos festeira, o adolescente gosta de muita festa, né? Olha aí o desejo às vezes reprimido ali, o pesadelo, né, sendo passado ali e voltando também para se vingar de quem reprimiu. Então, antes de olhar para o próximo, é importante olhar para dentro de nós, né? Então, um adolescente que traz muitos conflitos, muitas confusões, ele pode ser simplesmente a patologia daquela família. Ele pode estar trazendo ao mundo ali a interpretação do desejo daquela família, que pode ser errôneo também, pode estar distorcido ou inúmeras coisas. Então, nada é do nada, viu, pessoal? Principalmente quando a gente fala com adolescentes, que até pouco tempo eram crianças, né? Então eles ainda dizem muito sobre as questões familiares, né? Tanto questões saudáveis quanto nocivas. Bom, ok, pessoal, vamos finalizar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande também. Na próxima aula aí a gente dá continuidade nesses itens para a gente ver essa entrada ali, essas artimanhas que os adolescentes utilizam para poder conseguir que os adultos, né, os reconheçam como adultos também. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima aula, pessoal. Obrigado.